Olha, quando a gente pensa na dívida dos Estados Unidos, trilhões e mais trilhões de dólares parece um problema de agora, né? Algo sem precedentes. Mas a verdade é que essa não é a primeira vez que o país chega num beco sem saída fiscal. E a história mais incrível não é nem o tamanho da dívida, mas sim a ousadia, a criatividade que eles tiveram para escapar dela. Isso nos leva à pergunta principal. Como é que os Estados Unidos conseguem, uma vez atrás da outra, se livrar de crises de dívida que, sinceramente, quebrariam qualquer outro país? A resposta, olha, está num padrão histórico de soluções que são tudo menos convencionais. E é exatamente essa a ideia central. A história da dívida americana é, no fundo, uma história de criatividade, de poder e de uma ousadia que beira o inacreditável. Bom, vamos mergulhar de cabeça no primeiro grande momento em que essa lógica foi testada para valer. Nossa primeira parada nessa jornada, vamos voltar lá para a década de 1930. O cenário? A Grande Depressão. A economia americana, bom, ela estava literalmente à beira do abismo. Imagina só, o pânico era total. Ninguém mais confiava nos bancos, muito menos no dinheiro de papel. O que todo mundo queria era a segurança do ouro. Só que tinha um problema gigantesco. O governo sabia, e sabia muito bem, que não existia ouro suficiente para cobrir todos os dólares que estavam por aí. O sistema todo estava prestes a implodir. E foi aí que o presidente Roosevelt fez uma das coisas mais radicais da história financeira do EUA. Com uma simples canetada, a posse de ouro virou crime federal. É sério, pensem nisso por um segundo. Guardar ouro, um metal que a humanidade usa como reserva de valor há milênios, de repente, da noite para o dia, se tornou ilegal. A estratégia por trás disso foi executada em duas partes. Genial para uns, um absurdo para outros. Primeiro passo. O governo confiscou o ouro de todo mundo, dando em troca aquelas notas de papel que, agora, já não podiam ser convertidas em metal. E aí, aí veio a grande jogada. Alguns meses depois do confisco, com todo o ouro do país trancado em seus cofres, o governo fez o impensável. Mudou o preço do ouro por decreto. O valor oficial de uma onça de ouro simplesmente pulou de pouco mais de $20 para $35. E qual foi o resultado disso? Simples. O ouro que o governo tinha acabado de pegar à força valorizou quase 70%, da noite para o dia. Essa bolada foi direto para o Tesouro e assim eles diminuíram o peso da dívida do país sem precisar cortar um único gasto. Uma mágica financeira. E todo esse ouro foi para onde? Em Fort Knox. Aquele lugar virou o grande símbolo desse novo poder centralizado. Para você ter uma ideia, no auge, Fort Knox guardava umas 20 mil toneladas de ouro. Isso era tipo 70% de todo o ouro monetário do mundo. E isso abriu um precedente poderoso. Numa crise, o governo podia simplesmente reescrever as regras do jogo. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, porque esse padrão vai se repetir. A gente está agora no comecinho dos anos 70 e uma nova crise de dívida já está batendo na porta. O motivo da vez? A dívida americana tinha explodido de novo, agora por causa dos custos da guerra do Vietnã e de um monte de programas sociais. O problema é que outros países, como a França, sacaram a jogada. Eles perceberam que os Estados Unidos estavam imprimindo muito mais dólar do que tinham em ouro. E aí começaram a fazer o óbvio, pedir seu ouro de volta como era de direito. O presidente Nixon viu que a conta simplesmente não ia fechar. Era um novo colapso se desenhando. E tal qual Roosevelt, ele rasgou o acordo. Foi à TV e anunciou a suspensão temporária, segundo ele, da conversão do dólar em ouro. Só que esse temporário dura até hoje. Essa decisão, sozinha, virou o sistema financeiro do mundo de cabeça para baixo. O dólar, que antes era uma promessa de ouro, virou uma moeda baseada apenas em confiança. Foi na prática o que a gente pode chamar de um calote elegante. A partir daquele dia não existia mais limite físico para imprimir dólares e aumentar a dívida. Então, quando a gente olha para esses dois momentos da história, um padrão muito claro começa a aparecer, né? É quase como um manual de como sair de uma crise de dívida à moda americana. Pensa só, em menos de 50 anos, os Estados Unidos primeiro cortaram o laço do dólar com o ouro para o seu próprio povo e depois cortaram esse mesmo laço para o resto do mundo. Foram dois movimentos que, juntos, soltaram completamente o dólar de qualquer âncora física. O padrão fica nítido. Começa com uma dívida gigante, um endividamento extremo. Isso leva a um risco real de colapso total, e esse risco força uma solução extraordinária. O que a história nos mostra é que até hoje os Estados Unidos sempre deram um jeito de sair por cima. Mas aí vem
a pergunta de $1 milhão. Por que só os Estados Unidos parecem conseguir aplicar essas soluções tão radicais e sair ilesos sem sofrer consequências devastadoras? É uma pergunta bem direta, e a resposta tem tudo a ver com o papel único que o dólar tem no mundo. A resposta é simples. O dólar é a moeda de reserva do mundo. Todo o comércio internacional, principalmente de coisas importantes como petróleo, é feito em dólar. Isso cria uma demanda que nunca acaba pela moeda americana e dá aos Estados Unidos um poder que nenhum outro país tem. E a consequência disso é gigantesca. Essa dependência do mundo inteiro faz com que os Estados Unidos consigam basicamente exportar os custos das suas próprias crises. Quando o dólar desvaloriza ou quando as regras mudam de repente, quem acaba pagando a conta, ou pelo menos grande parte dela, é o resto do mundo. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. A dívida está em níveis recordes. De novo. O ciclo parece que está prestes a começar mais uma vez. E a grande pergunta no ar é: qual vai ser a próxima solução criativa? Pois é. Acontece que, logo depois de se livrar da âncora do ouro, os Estados Unidos arrumaram uma nova, talvez até mais forte: o petróleo. A história de como o sistema do petrodólar foi criado, essa é a peça que falta neste quebra-cabeça. E vai ser justamente o tema da nossa próxima análise. Até a próxima!